E Murilo, como você falou, né? Quando você já começou a trabalhar, principalmente depois já de começar a se graduar, como a gente ainda tá comentando sobre o passado, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão das transformações que você vem percebendo, né? Porque creio eu que você se formou numa época que o jornalismo era uma coisa e hoje é totalmente diferente, né? Completamente diferente. A gente antigamente tinha muitas questão de consumir os DVDs, igual mesmo você falou que foi o principal método de gravação desse material que você tem. Hoje a gente já não vê mais isso. A mesma coisa também em jornal impresso, que eu não vejo tanto, né? Mas a gente tem bastante coisa eletrônica. A maioria das coisas de hoje em dia é tudo digitalizado. Como que foi esse processo? Como era o processo antigamente do jornalismo? Foi muito louco, porque assim, eu me lembro que, acho que no último ano da faculdade que eu fui ter celular. Não, Certo? não tinha celular. Celular eram os tijolões, enfim. Eu me lembro de ter um Nokiazinho, aquele tijolão ainda. Foi no fim da faculdade. E era todo aquele de E botãozinho ainda, né? botãozinho, apertar 3, 4 vezes a tecla para sair uma letra para você montar uma mensagem de texto para mandar cobrado o SMS. Era desse jeito. Então, assim, tinha internet, tinha, mas muito incipiente em termos do uso jornalístico dela. Não existia botar um jornal inteiro no ar na internet. Aquela famosa internet de escada da época, né? Era a internet muito lenta, muito cara, uma dificuldade enorme para fazer upload de dados, né? Era uma coisa pesadíssima. Para você, eu me lembro de ficar baixando o MP3, deixar à noite para baixar uma música, Certo. né? Então, assim, o jeito de fazer jornal era muito diferente, até por conta disso, né? Você queria falar com alguém, tinha que ligar. Não Uhum. tinha uma rede social, um WhatsApp, enfim, para você mandar uma mensagem, combinar alguma coisa, enfim, tinha que ligar, Certo. né? E olha que assim, eu ainda peguei já uma parte desse começo de transição. Mas, então, como mudou nesse sentido, né? Hoje, o celular na mão é um instrumento de trabalho total, 24 horas, Certo. né? É onde a gente recebe sugestão de reportagem, a gente produz reportagem, já fiz reportagem de jornal hoje, de jornal nacional, com celular. Só com câmera de celular e vamos. Teve uma reportagem que a gente fez sobre uma tempestade que atingiu o Panorama aqui na nossa região. Certo. Não foi cravado, mas a suspeita enorme é de que tenha acontecido ali um fenômeno natural muito parecido com um tornado, né? Então Uhum. ele varreu um bairro, 2 ou 3 bairros ali de Panorama, mas um bairro foi muito atingido. E quando a gente chegou lá para fazer a reportagem, a gente percebeu que não teria tempo de produzir todo o material e trazer, porque naquela época, olha como também é a evolução, né? Uhum. Naquela época, para a gente gerar material para Presidente Prudente de outra cidade aqui da região, a gente tinha que ir com um carro, que era a unidade móvel de jornalismo. Aquela unidade móvel ela tinha que ter contato ou com satélite, mas aí era pago o sinal, ou um Nossa. contato direto entre as antenas, elas tinham que uma olhar para a outra e poder gerar o material. Ou a gente tinha que pegar os cartões da câmera e trazer. Tinha que vir de carro. Panorama, 1h30, quase 2 horas de viagem. Uhum. Então, a gente percebeu que não teria tempo para produzir a reportagem e trazer. Há tempo de gerar daqui da emissora para São Paulo e eles poderem editar e colocar no ar. Decidimos o quê? Conversamos com São Paulo, eles, o que dá para fazer? A gente fazer por celular e a gente manda o material por WhatsApp, vocês recebem aí e editam aí. Eles, vamos assim. Então, saí eu com o meu celular, o repórter cinematográfico, o Beto Lopes, pro outro lado, com o celular dele, a gente fazendo imagem no celular, juntamos todo esse material, mandamos por WhatsApp, Uhum. e o pessoal editou e foi pro ar. Jornal Hoje, primeira matéria da TV Fronteira, feita inteiramente por celular, para um grande jornal de rede. Né, foi de alcance nacional a matéria, uma das primeiras matérias, inclusive aquelas matérias que a gente chama de matéria de abre do jornal, a matéria que tem que ter peso. E o WhatsApp também não era tão atualizado como é hoje, né? Hoje em Não, dia. foi uma dificuldade enorme, cara. A gente tinha limitação de dados, né? Então a gente tava com medo de produzir todo o material e não ter pacote de dados suficiente para poder mandar. Tanto que depois disso a TV adotou uma nova estratégia. Cada equipe sai com um celular da emissora, porque eu fiz com o meu pessoal e o Beto com o dele. Certo. Mas agora todas as equipes saem com o celular da TV que tem um pacote ilimitado de dados. Então é um celular com uma câmera muito boa e com a capacidade de dados. Mas naquela época a gente nem imaginava que ia ser assim. E revolucionou. Transformou total o jeito de fazer, né? Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, o Renato, né? Que é o nosso repórter lá na Nova Alta Paulista. E é ele com o celular e o equipamento para gerar material.
e ele faz tudo com o celular. E Perfeito. muitas emissoras estão trabalhando muito com esse modelo de jornalismo, que dá muita agilidade, facilita você, claro que restringe em alguns pontos, mas que para essa informação rápida, que você precisa chegar rápido e já entrar no ar, funciona muito bem, né? Sim. E era justamente sobre essa questão que eu ia também comentar com você. Porque hoje em dia eu percebo que muito da notícia, né, ela se torna, vamos assim dizer, se passa meia hora, ela já se torna às vezes até obsoleta, que muitos consideram esse contexto, né? Fica velha. Fica velha a informação. Como que você também começou a lidar com esse tipo de aspecto? Que eu creio eu que antigamente vocês passavam muito mais tempo, né, redigindo uma matéria, tirando foto, e hoje em dia também tá tudo muito mais expresso isso, né? Hoje a gente tem uma consciência de que a TV não pode ser sozinha, né? Certo. Acho que nenhum meio de comunicação hoje que tá só aquele, talvez seja suficiente. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar num grupo de comunicação, né? Uhum. Então a gente tá na TV, mas a gente tem o G1, tem o GE, tem a CBN, tem a Rádio Fronteira. Então, olha a diversidade de meios que a gente tem para poder levar essa matéria, essa informação para o ar. Claro, o imediato, o mais rápido, o que pode ser? A internet e o rádio. O jornal tem horário, o jornal de TV. Né? A gente vai ter que esperar aquele horário. Mas a gente já começa a trazer essa informação nos outros no portal, na rádio, e sempre avisando, ó, no jornal você vai ver a matéria completa, você vai ter as imagens, você vai ter o trabalho de maior apuração e de aprofundamento, muitas vezes, porque essa notícia que chega rápido, ela é limitada. Muitas vezes, por exemplo, você chega num acidente, você vai mostrar o que aconteceu ali. O que você tem de informação naquele primeiro momento? Ó, aconteceu assim e assim, a pessoa foi levada para o hospital, a pessoa está bem, e é aquilo. Quando você vai para o jornal à noite, por exemplo, sei lá, 10 horas depois do fato, você já vai ter uma informação mais atualizada. Ó, aquela pessoa que estava no acidente que a gente vai mostrar, aquela pessoa tá bem, o estado de saúde dela é assim, ou passou por cirurgia, ou infelizmente não resistiu. A gente chama continuidade da notícia, né? A gente em jornalismo fala até suitar. Quando você faz uma suíte, você aproveita uma informação que já foi para atualizar, relembrar e acrescentar a informação. Então, eu acho que hoje a TV tem essa missão, porque eu acho que a TV ainda tem um apelo enorme, ainda tem um alcance muito maior do que qualquer outro meio. A TV é muito popular, né? A TV aberta. Claro que é muito grande. Ela vai dividir esse espaço e a tendência cada vez divida espaço. Sim. Mas até lá, ainda tem muita gente que assim, e acho muito bom isso, que as pessoas tenham um horário de sentar para assistir jornal. Ou que estão almoçando, que estão jantando, mas estão com o jornal ligado para se informar. É um hábito de muitos anos. Isso não faz parte do cotidiano do brasileiro. Quantas pessoas me falam assim, olha, Murilo, eu sei que tá na hora de eu sair do trabalho para ir almoçar quando começa o jornal. Ou eu sei que tá na hora de eu voltar pro trabalho porque vocês falam que tá acabando o jornal. Então, é uma parte do dia das pessoas. Sim. E que bom que é assim. Então, eu falo, e hoje a gente tem essa facilidade, né? Ah, Murilo, não consegui assistir o jornal. Acessa o Globoplay, acessa o G1, as reportagens estão lá. O jornal na íntegra tá lá. Então você pode acompanhar, assistir ao vivo no Globoplay. Quantas mensagens a gente recebe? Por exemplo, essa semana a gente recebeu uma família em Portugal tirando a foto com o jornal de fundo na tela. Eles estavam assistindo o FN1, nosso telejornal aqui de Prudente. Que incrível. Em Portugal. E já recebemos assim do Japão, da Inglaterra, da Austrália. Hoje, essa é a facilidade da internet que a gente não tinha, né? O poder, né? Cada vez mais é um cenário que muitas vezes a pessoa não vê, né? Essas possibilidades, principalmente de atingimento, né? E como isso aumenta a nossa gama, por exemplo, de entrevistados. Hoje eu posso entrevistar, uma reportagem que eu fiz essa semana, a gente recebeu as informações e entrevistas de um professor da Unesp daqui, mas que estava em Boston, nos Estados Unidos. Nossa. E de lá ele mandou o material, a gente colocou na matéria. Um aprendizado que a gente teve muito por conta da pandemia, que fez com que a gente ficasse muito limitado a entrevistar as pessoas, porque não podia ter contato. Então, que jeito que tinha para fazer entrevista? Por vídeo. Então, a gente aprendeu a usar e hoje conta muito com esse recurso. A gente está, por exemplo, agora com uma série, a TV Fronteira completando 30 anos, e a gente está com uma série de reportagens que a gente fez. Eu fiz para a TV, para o especial de 30 anos, que foi ao ar no dia 1º,
Mas a gente está aproveitando esse material na íntegra no nosso portal, no G1 Prudente Região. Então, as entrevistas com pessoas que criaram a TV Fronteira estão sendo colocadas lá. Todo fim de semana, 2 ou 3 por semana, a gente está colocando essas entrevistas na íntegra, com o tempo. Que aí a gente não tem o tempo, o jornal tem essa, né? Tem hora para começar e hora para terminar. Na internet, não. Então a gente pode pôr uma entrevista de 1h30, 2 horas no ar lá, e quem quiser assistir, tiver interesse de assistir, vai assistir. Então, como a gente consegue usar essa questão da multiplataforma para levar a notícia de todas as formas, essa informação, e que bom que a gente está conseguindo acompanhar essa evolução e percebendo que aqueles profetas do apocalipse, TV vai acabar, os profissionais de TV vão ter que mudar de ramo. Não é bem assim, não é bem assim. Acho que vai acabar para quem não quiser se adaptar, mas quem se adaptar vai ter trabalho para todo mundo, sem dúvida. E vocês tiveram que se adaptar também. O meio exigiu isso de vocês. Né? Foi um desafio enorme, né, João?